Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje nós vamos responder aí 3 perguntas que de fato fazem muita diferença para você que quer trabalhar com grandes aplicações, para você que quer trabalhar em projetos expressivos e que precisa de uma base realmente sólida para entender mais como tudo isso funciona. Normalmente, quando a gente trabalha com esses tipos de aplicação, existe todo um ecossistema, padrões de comunicação, e para isso a gente precisa entender um pouquinho mais de história, a gente precisa entender um pouco melhor como essas aplicações se comunicam e também a gente precisa saber como que essas aplicações elas conseguem ter acesso a dados, tá? E é por conta disso que nós vamos falar sobre 3 assuntos que realmente são bem importantes hoje. Maravilha? E então, vamos nessa, galera, porque hoje a gente tá cheio de história. Bom, pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu tenho alguns recados aqui que são mais do que importantes para você. Seguinte, primeiro recado super importante, estão abertas as inscrições para nossa próxima imersão Full Stack Full Cycle. Nessa imersão, durante 7 dias, a gente vai trazer empresas grandes que estão dispostas a compartilhar conhecimento e mostrar como que elas funcionam por trás dos panos no lado tecnológico. Além disso, durante esses 7 dias, a gente desenvolve um projeto prático, trabalhando e utilizando as ferramentas e conceitos assim mais importantes, vamos dizer assim, da atualidade para quem quer desenvolver aplicações de grande porte. Esse evento ele é 100% gratuito, tô deixando o link aqui embaixo, então clica aqui e se inscreve ainda hoje. Segundo recado, preciso muito de uma moral aí sua. Deixa um like aqui nesse vídeo e aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda vez que você fizer isso, você vai ser notificado ou notificada aí pelo YouTube que um vídeo top que nem esse foi pro ar. Maravilha? Então, deixa o like aí, seu dedo não vai cair, eu tenho certeza aí pra você. Maravilha? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos aí pra nossa primeira pergunta. Quais as principais diferenças entre SOA e microserviços? Então vamos lá, vamos entender essas duas diferenças. Primeira coisa para você entender, SOA significa Service Oriented Architecture, tá? Há uns 10 anos atrás, né, ou até um pouco mais de 10 anos atrás, as grandes aplicações elas começaram a ter necessidade de escalar. Mas não também só escalar, elas precisavam crescer em relação a funcionalidades, elas precisavam ter mais equipe, né? E a gente sabia que trabalhar com sistemas monolíticos, né, eram coisas muito complexas para esses sistemas gigantes. Então o que eles fizeram? Eles resolveram quebrar, né, essa aplicação monolítica, vamos dizer assim, em diversos serviços, tá? E esses serviços tinham responsabilidades diferentes, então ficavam mais fácil para manter, para fazer deploy e esse tipo de coisa. Porém, nessa época aí, o que acontece? Nem tudo, né, eram flores, né, para fazer isso. A ideia é muito boa, mas normalmente essa história é que nem um cobertor, né? Um cobertor não, um cobertor. Você cobre a cabeça e descobre os pés, né? Por quê? Porque esses serviços, eles precisam, né, eles precisavam se comunicar. E como que eu ia fazer com que esses caras enxergassem uns aos outros, tá? Sem que eles percebessem que eles estavam se comunicando com serviços diferentes, né? Então, primeira característica aí do SOA e que era muito comum é que toda a base de dados ela era compartilhada. Então, todos os serviços de uma forma geral, para manter consistência, normalmente, tá? Não tô falando que todos eram exatamente assim, normalmente eles mantinham uma base compartilhada. Então, eles conseguiam ter acesso aos mesmos dados, principalmente porque naquela época a gente trabalhava essencialmente com bancos de dados relacionais, tá? E o segundo ponto, e eu acho que é o mais emblemático que todo mundo, vamos dizer, fala sobre a época do SOA, é o seguinte: para que esses serviços eles pudessem se comunicar, executar transações um com os outros, o que eles faziam?
eles não se falavam diretamente, tá? Então, um não tinha necessariamente o conhecimento do outro. E para isso, era colocado uma espécie de um barramento, tá? Esse barramento aí era chamado de ESB, né? ISB, que é Enterprise Service Bus. O que esse barramento fazia? Ele centralizava toda a comunicação entre esses sistemas. E daí ele fazia o roteamento dessas informações, mas além de fazer o roteamento das informações, ele tinha muito conhecimento de negócio. Tá? Então ele sabia que o sistema, quando mandava uma solicitação de, sei lá, conta corrente, isso automaticamente ia ter que mandar para um outro sistema. Então ele entendia como é que funcionava o fluxo dessa operação e ele se colocava ali no meio para fazer esse fluxo acontecer. Tá? Então isso aí é um ponto assim realmente bem complexo, quando você coloca um intermediário no meio e esse cara, ele não só faz roteamento, como ele tem conhecimento de regras de negócio, ele fazia transformação de dados, ele mexia com XML e fazia um monte de coisa desse tipo. Então, principalmente quando a gente tá falando de SOA, a gente tá falando em sistemas, né, distribuídos, mas que para conversar também essencialmente utilizava um barramento. Eu não estou dizendo que ESB, né, o Enterprise Service Bus, é algo ruim, tá? Mas o grande ponto é que durante todo esse tempo, cada vez mais esse barramento, ele começou a entender de negócio. E uma vez também que um cara desse começa também a entender de negócio, ele também começa a virar um ponto único de falha, sendo que se esse barramento tá fora, todos os sistemas acabam ficando fora do ar, porque eles não conseguem mais se enxergar, tá? Então essa era a ideia principal quando a gente estava falando de SOA, beleza? Agora é o seguinte, microserviços. Depois de SOA, a gente veio aí nessa era dos microserviços, né? Tem muita gente que fala que microserviços é um subset de SOA, ou seja, ele utiliza a mesma ideia do SOA. Tem gente que fala que microserviços é um SOA melhorado, ou um SOA feito do jeito certo. Mas os microserviços, eles têm uma diferença ali essencial em relação ao SOA. A ideia dos microserviços é que eles sejam realmente independentes. Então, cada um tem o seu banco de dados e não necessariamente você tem, nesse caso, um Enterprise Service Bus, porque um cara, ele pode se comunicar diretamente com o outro. Você não tem um cara centralizador e que vai ficar roteando requisições de negócio para você. Então, se eu tenho 10 serviços, eu posso falar com o serviço A, fala com o serviço B, que o C fala com o E, que o E fala com o G, e assim vai, né? Então, o sistema distribuído, ele realmente, tá? Ele consegue, né, ter essa descentralização, né, e deixar as coisas um pouco mais fluidas. Além disso, né, hoje em dia, quando você trabalha com microserviços, você acaba tendo outros padrões também de comunicação, né, que quando a gente está falando em arquitetura baseada em eventos, a gente tem message brokers, então esses serviços eles conseguem trabalhar com eventos. Então, a ideia da descentralização e a independência dos microserviços, na minha opinião, é a principal diferença entre o SOA e os nossos queridos e odiados ao mesmo tempo microservices. Esses caras são independentes, eles funcionam sozinhos, ou teoricamente eles deveriam ser assim, tá? Então essa aí, na minha opinião, é essa a principal diferença. Maravilha? Então vamos agora à nossa pergunta número 2. O que é Event Source? Nossa, essa pergunta, ela é bem bacana, tá? O conceito dela, de forma geral, é bem simples, tá? Mas, de forma geral, não é tão simples necessariamente de implementar, tá? E, principalmente, implementar de uma forma que isso realmente faça sentido e agregue valor para a organização, tá? Bom, vamos lá. A ideia do Event Source é que tudo que vai acontecer no seu sistema, na realidade, isso aqui vai gerar um evento. Tá? E esse evento que ele é gerado, ele é guardado, vamos dizer assim, num banco de dados. Então vamos imaginar que eu tenho uma conta corrente e eu faço um depósito de R$10.
Então, eu deposito e guardo esse evento de R$10. Aí eu faço um saque de R$5. E eu coloco esse evento de R$5. Aí eu faço um depósito de mais R$10. Então, o que acontece? Cada operação, cada evento que é gerado pelo sistema, eu armazeno, tá? Eu não faço apenas a mudança do estado atual da aplicação. Por exemplo, você não vai chegar num banco, por exemplo, e falar que o meu saldo depois de um depósito é R$10 e não justificar a mudança do porquê, né? O meu saldo, ele é R$10. Se você pegar, por exemplo, o histórico da sua conta bancária, né? E se o banco hoje, por exemplo, perdesse completamente o seu saldo, ele não soubesse mais quanto era o seu saldo, ele, através dos eventos de depósito e saque, né, ele seria capaz de recriar, dar um replay completamente no seu histórico e chegar novamente no seu saldo. Então, normalmente, você consegue trabalhar com Event Source porque você para necessariamente de depender apenas do estado atual da sua aplicação, mas sim você tem cada evento que fez com que a sua aplicação chegasse naquele estado. E isso aí acaba trazendo muita vantagem, tá? Uma das principais vantagens que eu vejo é a parte de compliance, né? Principalmente em organizações maiores, elas precisam, né, ter uma forma de fazer auditoria nessas informações, né? Imagina um banco, alguém chegar e falar assim, olha, por que essa conta tem esse saldo, né? Ele fala, opa, vamos voltar no tempo e vamos entender o que aconteceu aqui. Então você é capaz de viajar no tempo, mesmo essas operações todas já terem acontecido. Um exemplo muito bobo em relação a isso. Imagina que você tem lá no seu banco de dados escrito ali seu nome, Wesley Williams. Mas daí vamos imaginar que eu casei, né? E na hora que eu casei, eu mudei de nome. Ficou Wesley Williams Pereira, por exemplo, né? Se eu altero o meu banco de dados, Wesley Williams, tá? Para Wesley Williams Pereira, eu nunca mais vou saber que o meu nome anterior era Wesley Williams, porque eu não tenho o evento do estado anterior do meu nome. Com o Event Source, você teria. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia assim, mais simples de você poder entender a ideia aí de Event Source. Maravilha? E agora, vamos lá para a nossa última pergunta de hoje, que é sobre o que é arquitetura baseada em eventos. Então, vamos lá. Quando a gente está falando sobre arquitetura baseada em eventos, a gente muda completamente a forma de a gente olhar os nossos sistemas e fazer a comunicação entre sistemas. Hoje em dia, né, é muito comum a gente ver, por exemplo, falar em REST, né? E o REST, ele tem uma característica bem interessante, né? Você faz uma requisição HTTP para um sistema, você faz, então, uma request e você recebe uma response, tá? Porém, o grande ponto é o seguinte, quando eu faço essa minha request, né, o meu cliente, né, o meu browser ou o meu CLI, o meu outro sistema que está fazendo uma request ali numa API minha, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai ficar bloqueando ali aquela minha conexão até eu receber essa minha response, tá? Ou seja, a gente está fazendo uma requisição aí de forma síncrona, ou seja, eu mando uma solicitação e aguardo eu receber essa solicitação imediatamente, tá? É como se eu estivesse falando ali por telefone, tá? E eu vou falando algo, alguém responde e assim a conversa ela vai fluindo, algo mais em tempo real, vamos dizer assim. Tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que você tem um monte de microserviços. E esses microserviços, eles vão se comunicar dessa forma. Um manda uma requisição para um, para o outro e assim vai. O grande problema é que quando você tem algo dessa forma, você começa a ter um problema que é chamado de dupla latência. O que isso significa? Imagina que você manda uma requisição para um serviço A, para um serviço B. Esse serviço B, para ele te responder ali no serviço A, ele precisa consultar o serviço C. Então, o serviço A, ele é impactado também pela latência, tanto do serviço B quanto do serviço C. E se o sistema C falhar, imediatamente o A está enrolado aqui.
tá? Então quando você tem um encadeamento de transações, um encadeamento de requests, isso pode ser muito prejudicial para você, tá? E é aí que a gente vai para uma arquitetura baseada em eventos, Event Driven Architecture. O que esse camarada faz que facilita a nossa vida? Ao invés de os sistemas eles se comunicarem diretamente, né? A gente começa a partir no princípio que todo sistema, ele não necessariamente fica realizando transações, mas que eles geram eventos, né? Então eu realizei a compra, né? Eu baixei um valor no estoque. O camarada teve a compra aprovada. Então o que acontece? Esses sistemas, eles começam a pegar os eventos que aconteceram com eles, tá? E jogar, vamos dizer ali, num message broker, tá? Esse message broker é um sistema responsável para quê? Para distribuir esses eventos, tá? Para sistemas interessados. Então vamos imaginar que eu fiz uma compra, né? E eu distribuo um evento falando compra realizada e eu falo que o produto ID é tal. Aí, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar o estoque. Então, o sistema de estoque escuta esse evento e fala, opa, eu vou baixar então um estoque aqui. O sistema de cartão de crédito vai olhar e vai falar, vou processar o pagamento. O sistema do centro de distribuição vai olhar e vai falar, eu vou preparar o caminhão. O sistema de nota fiscal vai emitir a nota fiscal. Então, se você perceber, você não fica mais com a responsabilidade de um serviço sair fazendo uma requisição tão forte em cadeia. Por quê? Porque os sistemas agora, eles geram eventos e quem precisa, né, atuar quando aquele evento acontece, pega esse evento, né, e faz o seu processamento. Agora, o grande problema é que você precisa realmente de uma coordenação muito grande em relação a isso, porque não é tão trivial. A ideia, a teoria é bem simples, se você entender. Mas, na prática, as coisas elas não funcionam de uma forma tão fluida assim. Por quê? De forma geral, todo mundo tem que estar adaptado, né? Todos os sistemas eles têm que se adaptar a trabalhar com eventos. Então, normalmente, todo mundo vai ter que entender bem de um message broker, como é que esses caras funcionam. Você tem que garantir que essas mensagens também, elas não vão ser perdidas, tá? Agora, além disso, o que vai acontecer? Quando você tem essa história, eu fiz uma compra, daí o outro faz isso, e depois o outro faz isso, e vai acontecendo assim, a gente fala isso, tá? Que a gente tem uma espécie de uma coreografia. É coreografia? Se não for coreografia, é um número muito parecido com coreografia, mas é coreografia. Toda vez eu confundo coreografia com acrobacia, mas é coreografia, tá? Então, o que acontece? Você tem toda essa coreografia, ou seja, esses caras, eles vão executando esses eventos, tá? De uma forma orgânica, né? Eles pegam, vão executando e não tem ninguém que manda em ninguém. Um manda um evento, os outros interessados vão lá e realizam. Porém, existem casos mais complexos, tá? Que não é tão simples a gente gerenciar esses eventos. Por quê? Porque às vezes esse evento, ele precisa ser executado em uma determinada ordem para acontecer. E, além disso, além dele utilizar uma determinada ordem para acontecer, esse camarada, ele precisa garantir que se uma dessas transações que estão acontecendo derem erro, os outros eventos, né, os outros sistemas que já processaram, eles têm que voltar dando um rollback, por exemplo, ali naquela transação. E como que eu consigo fazer no final das contas, tá, com que através de eventos, mensagens, eu garanta que esses eventos sejam realizados de uma determinada forma. E aí que você começa a entrar num padrão e outras formas de utilizar eventos, que a gente começa a falar de um camarada aí no meio chamado de mediator. Esse cara, ele faz a mediação de determinadas transações, então ele vai verificando quem executou o quê, em qual ordem, tá?
e ele vai dando um checklist, por exemplo, em tudo que vai acontecendo, e depois, por exemplo, que tudo isso aconteceu, ele dá com que aquela transação é terminada, né? Porém, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, muitas vezes esse fluxo, ele é tão complexo que parte desses dados eles têm que ser filtrados, processados, transformados, ou muitas vezes você precisa fazer com que esse fluxo eventualmente seja até um pouco mais dinâmico em nível de negócio para deixar a coisa não tão acoplada. Então você precisa entender ali um pouco de outras linguagens, né, de mapeamento de negócio, né, business, a BPMN, BPEL e etc. Você eventualmente precisa de caras como um Apache Camel da vida para conseguir ajudar em eventos mais simples e eventos mais complexos, né? Então, quando eu tenho eventos mais simples, eu consigo mediar essa parada de uma forma mais tranquila com ferramentas mais simples. Quando eu tenho eventos muito mais complexos, o que vai acontecer? Você vai precisar ter outras linguagens, outras ferramentas, outras metodologias para fazer com que essas coisas elas ocorram corretamente. Então, galera, é o seguinte, nem tudo são flores, né? Ao máximo, o que eu vejo hoje em dia é que todo mundo tenta fugir de ter um mediator, de depender de um cara que vai orquestrar essa história. Então a gente fala de orquestração versus coreografia, tá? Então todo mundo tenta fugir disso para deixar essa comunicação muito mais orgânica, tá? Para facilitar a vida, tá? Então, isso aí, galera, trabalhar com arquitetura baseada em eventos, a ideia é simples, mas existem corner cases, né? Existem situações que a coisa pode pegar um pouco mais. E aí vai depender muito aí do negócio, da expertise do time, de como que cada um vai querer resolver cada situação. Existem padrões aí que te ajudam, existem ferramentas, existe o padrão Saga, existem ferramentas aí como o Apache Camel, existem muitas coisas ali que vão realmente te ajudar a resolver essas complexidades. Mas assim, galera, nada é simples nessa vida, tá? Tudo tem vantagem e desvantagem, desde a criação do sistema monolítico, desde a Service Oriented Architecture, desde você trabalhar com microserviços de forma síncrona, desde você trabalhar com arquitetura baseada em eventos, com coreografia, desde você trabalhar com eventos utilizando orquestração. Maravilha? Então, espero aí ter ajudado, tá, com as perguntas de hoje. E se esse vídeo trouxe valor para você, novamente eu peço, se inscreva na nossa imersão Full Stack Full Cycle, dê um like nesse vídeo, tá? Ativa as notificações aí, clica no sininho, coloca ali All Notifications, se inscreve aí no nosso canal, dá uma moral pra gente e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Abraço!